Copeirinhos e copeirinhas de Toledo, está no ar mais uma edição do Toledo News na Copa. Eu sou o Kelvin Polasso. Eu sou o Pedro Vitor. E a gente chega para mais um debate aí sobre a Copa do Mundo, agora falando sobre a segunda rodada que terminou há pouco e com destaque para o jogo do Brasil contra a Suíça, né, Pedro? Gente, que jogo difícil. Parecia que a seleção suíça tinha invocado a muralha da China, não sei o que eles fizeram, mas de brincadeiras à parte, uma defesa suíça praticamente muito bem postada, com 5 na defesa, 4 no meio campo. O Brasil demorou muito para encontrar espaço, talvez encontrou ali naquela única chance que o Casemiro chutou, 1-0 sofrido. Foi um jogo duro, um jogo difícil para a seleção brasileira. No jogo contra a Sérvia já veio muito postada, mas até tentou ali atacar em alguns momentos, mais do que a Suíça tentou hoje. E o Brasil finalizou 22 vezes. Hoje foram apenas 13. E se a gente for contar chances claras, foram menos ainda do que em relação ao primeiro jogo. Então foi uma partida muito difícil, muito complicada. E o Tite também optou por um time mais conservador nessa partida, né? Com os problemas do Neymar e do Danilo, ele colocou o Militão na direita, um zagueiro que sobe pouco e subiu pouco realmente hoje, ficou mais segurando. E colocou o Fred como segundo volante, o Paquetá como esse meio armador, algo que no meu modo de ver não deu certo. Esse estilo de jogo do Tite fez com que um time que costuma jogar num 4-4-2 ficasse parecendo um 3-5-2. O Militão fechava ali como um zagueiro. O Alexandro jogou a grande parte da partida quase como um meia, ali, se aproximando muito do ponta, e acabou virando quase um 3 zagueiros ali. É um time muito mais conservador para o que a gente espera do Tite e o que a gente espera da seleção brasileira. Mas a gente entende, pelas circunstâncias do jogo, você perder seus principais jogadores, você precisa fazer um time um pouquinho... Vamos com o que tem. Então, é compreensível, mas não é algo que vai se replicar ao longo da Copa. E a gente viu o Tite um pouco nervoso durante o jogo, ele já muda no intervalo, coisa que ele não é acostumado a fazer, não fez isso em 2018, mas ele vinha prometendo mudanças mais rápidas em caso de problemas, em caso de dificuldades para essa Copa do Mundo. E veio. Já no intervalo ele colocou o Rodrigo como esse meio armador e a equipe melhorou, a equipe produziu mais na segunda etapa. Depois ele fez outras mudanças, colocou Antony, Bruno Guimarães, outros nomes ali, o Gabriel Jesus na vaga do Richarlison. Ele tentou mudar esse cenário para que a seleção brasileira produzisse mais ofensivamente. E acabou dando certo, apesar do gol ter saído apenas dali aos 37 do segundo tempo. Essa questão até das mudanças do Tite, a gente imaginava o Rodrigo sendo o 10, sendo aquele meia armador. Acabou sendo um jogo muito de transição rápida do Brasil, poucas jogadas pelo meio. Quem estava conseguindo isso era o Paquetá, mas ainda com um pouco de dificuldade, porque a cada drible, cada jogada dele tinha 2, 3 suíços ali marcando. Então estava sendo complicado. Então o Brasil precisava muito usar os lados. E talvez o Rodrigo, quando ele conseguiu confundir um pouco a marcação, foi o lance do gol. Que é uma jogada ali onde até o Rodrigo falou na entrevista pós-jogo, dizendo que é uma jogada que ele já fazia há muito tempo com o Casemiro e com o Vinícius Júnior, por ter jogado com os 3 ali juntos no Real Madrid. Então foi um jogo muito complicado, onde as mudanças de fato resolveram o jogo. E o Vini foi um desafogo ali pela ponta esquerda, né? A gente viu, ele fez um gol que foi anulado ali, que parecia ali ser o desafogo já ali pelos 20 minutos do segundo tempo, acabou sendo anulado por um impedimento do Richarlison, mas várias jogadas ali pelo lado do Vini parecia ser a fonte de criação do Brasil maior nesse jogo, até pela velocidade e qualidade técnica desse jogador. Mas eu vou colocar aqui alguns destaques positivos da seleção brasileira nessa partida, principalmente no setor defensivo. O Casemiro, além do gol, teve uma atuação brilhante na marcação, e os 2 zagueiros com uma atuação assim, fenomenal. Tanto o Marquinhos como o Thiago Silva, e o Thiago Silva até construindo de trás, jogando demais, jogando fino da bola. Até agora, nem Sérvia nem Suíça finalizaram no gol da seleção brasileira. As finalizações foram ou para fora, não tiveram nenhum perigo. O Alisson dá para dizer que está assistindo a Copa de dentro do campo, sem pagar ingresso, num lugar privilegiado. Então isso mostra muito da solidez da nossa seleção. Mas vamos debater um pouco do grupo do Brasil agora. A gente vai falar sobre todos os grupos, mas vamos começar pelo grupo G, que é o grupo da seleção brasileira, que teve um dos melhores jogos da Copa
hoje no início da manhã, que foi o Camarões 3, Sérvia 3, e traçou mais ou menos o cenário do grupo para a última rodada. O grupo do Brasil talvez o Brasil e um caos se tornando ali a briga pela segunda vaga. Com a vitória do Brasil para cima da Suíça e esse empate em 3-3, que a gente viu um poderio ofensivo da Sérvia que não tinha aparecido no primeiro jogo, e um poderio ofensivo de Camarões também não tinha aparecido forte no primeiro jogo. Então, é um jogo que tem uma questão muito complicada agora entre Suíça e Sérvia na próxima rodada. Então, é um jogo onde tudo pode acontecer. Já Camarões foi azarada, porque pega o Brasil, que, vamos dizer, com um time reserva, se essa for a decisão do Tite, ao natural o Brasil ganha de um 2-0 ali. Então, Camarões vai precisar de um milagre, que seria ganhar a seleção brasileira por 2 gols ali para tirar saldo e ainda torcer com uma ajudinha ali dos resultados. Então, uma vitória da Sérvia ou um empate. Uma vitória da Suíça já elimina Camarões. Então, um grupo que traçou um cenário mais ou menos que a gente esperava. Ali Camarões chega vivo porque empatou com a Sérvia, mas a Sérvia num confronto ali direto contra a Suíça para essa segunda vaga. O Brasil já classificado. A gente imagina que, mesmo que o Tite poupe um ou outro jogador, o Brasil ainda tenha condições de vencer por 2, 3 gols de diferença da seleção camaronesa e carimbe o primeiro lugar do grupo. Aí essa briga direta entre Sérvia e Suíça pela segunda vaga, o empate sendo da Suíça e quem vencer avança. E um confronto também recheado de questões políticas ali que envolvem jogadores da Suíça com origem albanesa, origem kosovar, o Kosovo, que para os sérvios é um estado da Sérvia, para quem é de origem kosovar é um país, então tem toda essa briga que deve entrar muito forte e ser uma pimenta a mais para esse jogo. Aposte em cartões, porque a pancadaria vai rolar solta. Foi assim na Copa de 2018, quando eles se enfrentaram, e parece que a situação está até mais inflamada, com os dois times ali num nível bem parecido. Então, um grupo interessante aí para a última rodada. Mas vamos agora lá para o começo, falar do grupo A, que já tem a rodada aí em breve, que também tem um cenário parecido. A Holanda, apesar de não estar jogando bem, enfrenta o Catar, já eliminado, deve ganhar e carimbar o primeiro lugar. Agora o outro jogo é a cereja do bolo dessa rodada do grupo A. O jogo que define o grupo A ali na segunda posição, que é o que tudo indica, é um jogo de faísca, porque você tem Equador e Senegal, 2 equipes de transição, 2 equipes que gostam de jogar rápido. Não é aquele tipo de time que joga aquele toquinho de bola, vai envolvendo o adversário. Não, é jogo muito rápido, é trocação franca ali dentro de um jogo que vai ser muito, muito veloz de se ver. Aí a gente vai ver quem que vai pesar. Vai pesar o elenco senegalês, que para mim é um elenco mais forte, ou vai pesar, vamos dizer, a vitalidade do Equador. Equador que pode não contar com o Ener Valencia, que ainda está... Que é um dos nomes da Copa até agora. Até agora, que é um grande atacante ali da seleção equatoriana, a gente não sabe se vai ter. Então, é um jogo que vai ser bonito de se ver, sem dúvidas. Essa característica, as duas equipes gostam de jogar em velocidade, então promete ser um jogo de muita trocação. Além disso, as duas equipes são muito fortes fisicamente e tem essa questão da marcação forte dos dois lados. Então, tem tudo para ser um jogo bem interessante. O empate, pensando que a Holanda vença o Catar e confirme realmente o primeiro lugar, quem vencer passa em segundo, o empate é do Equador. Agora vamos para o grupo B, que também já tem logo em seguida a decisão. É um grupo onde todo mundo tem chance. Apesar de um cenário parecido ali, com todo mundo imaginando, a Inglaterra vencendo o País de Gales e confirmando o primeiro lugar. Aí é uma briga entre Estados Unidos e Irã pela segunda vaga. The English Team fritou minha língua. Então, vamos lá. A Inglaterra pega Gales, vamos dizer assim, é a seleção mais forte do grupo versus a seleção mais fraca do grupo. Então, a tendência é de uma vitória inglesa para passar em primeiro. Estados Unidos e Irã vai ser um jogo bem polêmico, principalmente na questão externa. Mas é um jogo de, para mim, grandes vantagens para a seleção iraniana. O Irã está jogando melhor. O Irã mereceu ter um placar melhor contra a Inglaterra e fez por merecer sua vitória contra a Gales. Dominou o jogo e ali em 2 jogadas que poderia ter até aumentado o placar, não conseguiu. Então era para ser um jogo, uma vitória iraniana e por boa margem. Então acredito que
Irã passará em segundo e a Inglaterra já está meio que garantida ali em primeiro. E nesse confronto, quem vencer, provavelmente com a vitória da Inglaterra, passa em segundo. O empate favorece o Irã. É um jogo também de duas equipes com um setor defensivo forte, que geralmente jogam se defendendo para jogar em projeção e velocidade num contragolpe. A tendência é o quê? A dificuldade ali é pensar quem vai propor esse jogo, ou vai ser um jogo de trocação. Quem vai sair mais dessa característica. O Irã saiu um pouco disso contra Gales, tentou dominar o jogo, tentou fazer o jogo, trazer o jogo para si e se deu bem. Os Estados Unidos fez isso no primeiro tempo contra Gales, no segundo tempo não teve fôlego para manter. Então o Irã chega melhor para esse jogo, mas é um confronto muito igual. Inglaterra, favorita para passar em primeiro. Agora vamos falar para o grupo C, que é um grupo onde a gente tem ali os nossos hermanos, os nossos arquirrivais, numa situação difícil. Perderam o primeiro jogo para a Arábia Saudita, na segunda partida venceram o México jogando mal, tiveram ali um brilho do Messi, do Enzo Fernandes para decidir o jogo, mas a Argentina ainda não estreou praticamente nesse Mundial e precisa vencer a Polônia para se classificar. Se a gente disse que os grupos até aqui são grupos bem definidos, a Argentina é o mais indefinido de todos. É um jogo muito complicado para a Argentina bater a líder do grupo, que é a Polônia. E entre México e Arábia Saudita, a gente já viu um bom futebol do México em alguns momentos dos jogos. A gente viu a Arábia Saudita vencendo a própria Argentina. Então, são dois jogos muito, muito difíceis. E dois jogos até que, para prever, é muito 50-50. Então, a gente pode ter um Polônia e Argentina, a gente pode ter um Polônia e México, a gente pode ter uma Argentina e Arábia Saudita. Todas as possibilidades estão em aberto, então a gente não consegue nem alinhar quem seria um favorito, de tão complicado que é o grupo e tanto a gente pode estar vendo uma oscilação. Messi praticamente teve muita dificuldade de entrar em campo no primeiro jogo, decidiu o segundo. Lewandowski teve um futebol bem ruim no primeiro jogo, até perderam um pênalti, no segundo decidiu. Então, tudo pode acontecer. Uma assistência, primeiro gol dele em mundiais. Esse é um grupo muito doido, a gente não esperava a Arábia Saudita com tanta força e talvez o México tão fraco ofensivamente. O México é uma das únicas 3 seleções que ainda não fez gol na Copa do Mundo. É um time que tem marcado muito bem, tem dificultado a vida dos adversários, dos ataques adversários, tem posse de bola, tem ali um volume ofensivo, mas falta o último passe, falta essa criação, falta um homem de frente de mais qualidade, um meia passador para colocar esses atacantes em boas condições de finalizar. Uma equipe que tem muita dificuldade para criar e não à toa é uma das únicas que não marcou gol. E enfrenta uma Arábia Saudita com uma defesa muito forte, uma equipe que, principalmente contra a Polônia, tentou propor o jogo em vários momentos. Então um confronto muito equilibrado, onde qualquer um pode vencer e quem vencer chega forte para a classificação. Polônia e Argentina também é um jogo duro. A Polônia é uma equipe que marca forte, é um time mais pesado, então tem mais dificuldade para contra-atacar. Se a Argentina se acertar defensivamente, pode ter um jogo para pelo menos empatar, se não conseguir criar, que não está criando nessa Copa. Está tendo muita dificuldade ofensiva, equipe muito desencontrada, muito desajustada em vários momentos, nervosa. Então é um grupo onde tudo pode acontecer. Se a Argentina jogar o futebol que jogou durante o ciclo, tem tudo para ter uma vitória consistente contra a Polônia e provavelmente se classificar em primeiro lugar do grupo. Mas o que a gente viu até agora na Copa não dá para carimbar nada. Grupo D. Um grupo onde saiu a primeira classificada e onde acabou a maldição dos campeões mundiais, né, Pedro? Essa questão da seleção francesa, até saiu algumas notícias de bastidores falando que o bastidor da seleção francesa melhorou muito desde a saída do Benzema e que parece que o elenco está mais unido. Era o que a gente dizia. A França tem um baita de um time, tem muitas opções, talvez é o melhor banco tirando a seleção brasileira. Tem muitas opções. O problema da seleção francesa que a gente está vendo é um time que tem muita dificuldade de organizar e pegar um entrosamento entre os jogadores. Conseguiu, está sendo dominante nessa fase inicial. Então, França ali, garantida. Tunísia tem um jogo muito complicado, que é contra a própria França. Então, ali vai ter difícil pensar na classificação da Tunísia. A França
ela tende nas competições, tanto Eurocopa quanto Copa do Mundo, já com o Deschamps, se classifica nos 2 primeiros jogos e poupa quase o time inteiro na rodada decisiva. Foi assim na Copa de 2014 com o Deschamps, foi assim na Euro 2016, foi assim na Copa de 18, só não foi na Euro 2020 porque a equipe não estava classificada. Mas quando se garantiu a classificação na segunda rodada, jogou a última partida com um time totalmente modificado, com um time praticamente todo reserva. Isso aumenta um pouco as chances da Tunísia, apesar do time reserva da França ainda ser muito superior ao time titular da Tunísia, mas aumenta a questão de entrosamento, engajamento com a partida. Pode ser que a Tunísia incomode um pouco mais nesse jogo, mas mesmo assim é muito difícil. E para ela se classificar não basta só vencer a França, né? Precisa torcer para pelo menos um empate entre Dinamarca e Austrália, ou para uma vitória da Austrália e tirar no saldo. Então a gente imagina a França passando em primeiro e Dinamarca e Austrália brigando por essa vaga em um confronto direto, onde quem vencer passa em segundo, o empate favorece a Austrália. Um cenário que talvez a gente não esperava, porque até a Tunísia era favorita contra a Austrália e a Dinamarca favorita contra a Tunísia, mas não confirmou esse favoritismo. Então, um grupo ali com algumas zebras e a França jogando até mais do que o esperado nesse último ano, e com esses problemas de lesão e problemas internos. Mas falando de grupo E agora, um grupo que tem Espanha e Alemanha, e um grupo de altos e baixos, não é mesmo? O grupo E, ele lembra muito o grupo D. Você tem uma seleção muito boa em situação muito complicada, Dinamarca e Alemanha estão proporcionais, um time que está sobrando, que é França e a Espanha, e uma surpresa que está se revelando como um time com chances de ir para uma oitavas de final. No grupo D a gente tem a Austrália, no grupo E a gente tem o Japão. Então são 2 grupos muito proporcionais, com a diferença do chaveamento. Que o chaveamento interfere muito no jogo. A Espanha sobrou contra a Costa Rica, foi muito bem contra a Alemanha e pega agora o Japão, num jogo que vai decidir o líder do grupo. A Alemanha vai ter que contar um pouco com a sorte, sem dúvidas. Vai precisar ali de um jogo perfeito, porque a Costa Rica, ok, a Costa Rica perdeu de 7-0 para a Espanha, mas também complicou muito pro lado do Japão, que é o atual líder do grupo e ganhou da própria Alemanha. Então é um grupo muito indefinido, mas eu coloco ali, Espanha líder e chances bem consideráveis da Alemanha no passado. Eu considero assim, mais provável que a Espanha passe em primeiro nesse grupo. Acredito que pela dominância que a Espanha demonstrou nos 2 primeiros jogos, tende a vencer o Japão, confirmando o primeiro lugar. Não vejo a Espanha entregando o jogo para ter um chaveamento melhor ou pior. Eu não acredito nessa hipótese. Até acreditaria se tivesse vencido o jogo contra a Alemanha, que a Alemanha ainda teria chance, porque daí poderia ter ali 3 times com 3, a Espanha com 9. Nesse caso eu até cogitaria essa possibilidade. Com a Espanha com 4 pontos, acho que apesar da vaga estar muito encaminhada, ela não vai entregar um jogo para prejudicar a Alemanha. Acredito que vá para o chaveamento de primeiro lugar, podendo pegar o Brasil nas quartas de finais, que seria esse medo, essa tentativa de fugir. A Alemanha, por tudo que a gente viu na primeira rodada, a gente imaginava uma vitória do Japão contra a Costa Rica, a Alemanha se deu bem. Chega a última rodada numa situação muito mais confortável do que todos esperavam. Porque basta vencer a Costa Rica e uma vitória da Espanha, que é o mais normal contra o Japão. Ou até um empate ali, a Alemanha fazendo um bom saldo na Costa Rica, o que é totalmente tranquilo. A Alemanha tem jogado bem. Assim, não é um futebol dominante como a gente já viu em outras Copas, principalmente em 2014, mas é uma equipe que tem jogado bem e tem um elenco muito forte, então acredito que a Alemanha passe em segundo, com a Espanha em primeiro e Japão e Costa Rica fiquem de fora. Agora vamos para o grupo F, que é um grupo que teve uma grande zebra. Croácia e Marrocos lideram, com a Bélgica em terceiro e outra eliminada já, que é o Canadá. Jogou bem os 2 jogos, mas entra na última rodada já eliminado, e um confronto direto novamente entre Croácia e Bélgica.
Aquela loucura que a gente gosta. Chegar na última rodada com aquela indefinição total e confronto direto. É isso que a gente gosta de ver. Então a gente tem ali a questão do Marrocos, que pelo chaveamento teve uma certa sorte. É só pontuar ali bem, jogar bem contra o Canadá, manter a média que tem, porque está classificado. E esse confronto perigosíssimo entre Croácia e ali, vamos dizer, o que eu imagino pelo menos, a seleção croata tem mais time, tem mais possibilidades de ganhar com os seus jogadores dado o seu momento. Bélgica tem mais recurso técnico, tem um De Bruyne que pode decidir, o Lukaku não está no seu momento, mas se tem o Batshuayi que pode decidir, então é um grupo onde a vantagem está do lado da Croácia, mas tudo pode acontecer ali. Mas eu prevejo ali que Marrocos vai passar independente ali do cenário. Eu acho que o Marrocos, nesses 2 jogos, apresentou uma equipe muito consistente defensivamente. Não atacou tanto, mas atacou o suficiente para fazer os 2 gols na Bélgica e vencer o jogo, fazer esses 3 pontos e entrar para o confronto contra o Canadá de uma forma muito confortável. Dependendo dos resultados, pode se classificar até perdendo para o Canadá. O que a gente não imagina, já que o Marrocos vai entrar mais forte, porque tem esse objetivo que é a classificação, coisa que o Canadá já não tem mais, pois está eliminado. O jogo entre Bélgica e Croácia vai ser uma partida decisiva. A Croácia tem a vantagem do empate para a classificação. É um time que não joga tanto defensivamente, não sabe jogar tão atrás, mas também não é um time de tanta transição, um time de mais toque de bola. Então a gente vai ter que ver como vai ser o encaixe dessa partida. Quem vai propor o jogo? Provavelmente a Bélgica. Mas como a Croácia vai se comportar? Vai tentar jogar em velocidade ou vai tentar valorizar a posse de bola quando tiver essa oportunidade? E como a Bélgica vai jogar? A Bélgica não veio para a Copa ainda. Um time muito aquém do esperado, uma defesa lenta, velha, como o De Bruyne falou, e teve jogador retrucando isso após a derrota contra o Marrocos. O Vertonghen falou: nós não vencemos o Marrocos porque o nosso ataque é velho também. Então tem treta interna ali, tem uma coisa ali esquisita acontecendo com o time da Bélgica. O próprio De Bruyne não tem jogado bem nessa Copa do Mundo. A equipe está sentindo muita falta do Lukaku, que entrou lesionado, não jogou o primeiro jogo. Ontem, no jogo contra o Marrocos, ele entrou e não jogou bem. E o Batshuayi é um jogador ali que faz os golzinhos dele, mas falta um brilho maior tecnicamente. Então uma Bélgica que ainda não pegou no tranco, mas tem talento, tem jogadores que podem decidir. De Bruyne, o próprio Lukaku, tem um Tielemans, um Hazard, que apesar de não estar jogando no Real Madrid, tem qualidade. Então um jogo bem interessante entre Bélgica e Croácia. A gente já falou do grupo G, que é o grupo do Brasil, então vamos para o grupo H, que tem o chaveamento ligado ao grupo do Brasil. Até depois da gente falar dos Masters da Bélgica, né, que é a treta interna aí, vamos para uma seleção que, para mim, se classificou até antes do que eu previ, que é Portugal. Portugal já está classificado ali, fez 2 vitórias. Jogou bem? Fez o seu melhor jogo? Definitivamente não. Mas Portugal ainda tem muita margem para crescimento, mas já está entregando bacana. Então vai pegar o segundo do grupo do Brasil. Falando um pouquinho sobre o adversário do Brasil, que é o segundo do grupo H. É um confronto muito aberto, porque vai ter uma série de variáveis que podem implicar no jogo. Portugal poupando, a gente imagina uma Coreia do Sul mais forte. A Coreia do Sul pode acabar vencendo o jogo. Uruguai e Gana, como você já disse naquele vídeo prévio dos grupos, vai ser faísca. Vai ser um jogo muito aberto, um jogo muito perigoso. A gente tem Uruguai com mais recursos, tem mais jogadores, tem um Valverde, tem uma Arrascaeta que quando entrou melhorou a equipe uruguaia. A gente tem um Cavani e Darwin Núñez que juntos funcionaram melhor do que estavam com o Suárez, mas você não pode desconsiderar que você tem um Luis Suárez no banco que pode entrar e decidir um jogo. Bentancur que está vindo jogando muito bem. Mas do outro lado você tem Gana que está jogando melhor. Então é um confronto muito aberto. Eu coloco ali que a vantagem está do lado de Gana, por estar jogando melhor. Porque eu ainda, igual você falou que você não viu a Bélgica ainda, eu ainda não vi a seleção uruguaia. Não sei nem se eles saíram do aeroporto de Montevideo ainda.
E tem muita questão do anímico para esse jogo. Gana vem muito forte por essa rivalidade e por estar melhor na Copa do Mundo. Jogou bem contra Portugal, jogou bem contra a Coreia do Sul, sofreu muita pressão, é verdade, mas segurou um resultado importante, teve os 3 pontos. No momento que a Coreia dominava o jogo, fez 1-0, aproveitou a instabilidade da Coreia para fazer o segundo. No segundo tempo, a Coreia do Sul pressionou e buscou o empate, mas logo em seguida, Gana foi buscar o terceiro gol e segurou o jogo, então não sentiu os momentos de superioridade da Coreia do Sul e mesmo de Portugal lá na estreia. Então, uma equipe que está preparada para os momentos de pressão dos adversários, é uma equipe que tem sido muito eficiente também. Fez 5 gols em 2 partidas. Em contrapartida, o Uruguai é uma das 3 seleções que ainda não marcou gols nessa Copa do Mundo. Então, que Uruguai a gente vai ver na última rodada? Vai ser um Uruguai retrancado, como foi principalmente no primeiro tempo contra Portugal? Vai ser o Uruguai de uma parte do segundo tempo, após tomar o primeiro gol, que tentou atacar, que tentou propor o jogo, tentou o empate contra Portugal e até certo ponto encurralou Portugal em alguns momentos? Se for esse, é até a favorita contra a Gana. Se for Uruguai do primeiro tempo, Uruguai de vários momentos do jogo contra a Coreia, Gana passa a ter o favoritismo. A gente vai ver o Uruguai clichê, que é marcação forte, jogo de retranca e jogadas apenas com centroavante, ou a gente vai ver o potencial que os jogadores uruguaios têm a entregar. Pode até parecer só a corneta e falar que eles ainda não saíram de Montevidéu, mas é uma equipe que, pelo menos pra mim, era uma expectativa muito alta e não tem desculpa pra estar jogando mal. Senegal, ok, posso dizer que não tá jogando tão bem, porque não tem o Mané, Benzema, até a França, se não estivesse jogando bem, teria a desculpa do não tem o Benzema. Não mas, tem vários outros jogadores. Exatamente, mas o Uruguai tá com todo mundo, não tem desculpa pra estar jogando tão bom. O Uruguai deveria estar num momento melhor. Portugal, ali, uma equipe que oscilou um pouco nas 2 partidas, mas conseguiu o resultado e mostrou a sua superioridade técnica. Ainda é uma equipe que mostra alguns desencaixes, principalmente defensivos, recua demais em alguns momentos, mas de geral passou bem nesse grupo, deve confirmar o primeiro lugar na próxima rodada e fugir do Brasil nas oitavas. Então ali, quem sabe um Brasil e Gana, um Brasil e Uruguai, que é mais provável, ou quem sabe até um Brasil e Coreia do Sul. Nos 3 casos, o Brasil muito favorito. Então, galera, a gente volta em breve para falar mais aí sobre a terceira rodada dessa Copa do Mundo, que promete ser eletrizante. Molecada, são 13 vagas ainda de disputa. Tem muito confronto direto, a chapa vai esquentar. Vai ser loucura, briga por vaga em primeiro lugar, briga pela segunda vaga. Vai ser demais. Até mais. Até mais, galera. Agora espero que tenha